Tempo de refletir. Apresentação: Hamilton Menezes. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No Novo Testamento, a salvação é sinônimo do perdão dos pecados, e o texto de hoje nos assegura que nossos pecados são perdoados quando nos aproximamos de Cristo em contrição. Todo cristão deveria ter certeza do perdão e, consequentemente, da salvação, os quais são ofertas da graça. A primeira carta de João foi escrita para que os cristãos conheçam a posição deles diante de Deus. De fato, se o Evangelho de João representa a declaração da salvação, sua primeira carta é a afirmação da certeza dela. Nessa carta, os verbos saber e conhecer e seus equivalentes aparecem mais de 40 vezes. Por exemplo, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 13. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Capítulo 3, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele. Sabemos que nos ouve. Capítulo 5, versículos 14 e 15. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3. Sabemos que somos de Deus. Capítulo 5, versículo 19. A fé em Cristo traz a certeza do perdão, pois, como afirma o texto de hoje, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também é dito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. 1 João 2, versículo 1. Juntos, esses textos asseguram que o perdão e a salvação trazem convicção à vida daqueles que estão em Cristo. Muitos se manifestam temerosos de falar em certeza da salvação, porque julgam que isso, de alguma forma, representaria um perigo para a humildade e um estímulo ao pecado. Seria a certeza do perdão divino razão para tratarmos o pecado com leviandade, como alguns poderiam pensar? Apenas se não entendermos o custo do perdão. Ao falar a respeito da pecadora que fora perdoada e lhe lavava os pés com perfume e lágrimas de contrição, Jesus afirmou que o grande amor que ela mostrou provava que os seus muitos pecados já haviam sido perdoados. Lucas, capítulo 7, versículo 47. A consciência do perdão torna-nos dedicados, leva-nos a amá-lo mais e a viver em serviço dedicado. O amor torna-se um poderoso incentivo à vida consagrada e, ao mesmo tempo, é o único e autêntico obstáculo ao pecado. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Senhor Deus, tenho certeza absoluta da salvação e do perdão de cada um de meus pecados. Obrigado por essa garantia que a Tua palavra me apresenta. Confessando os pecados, eu sei que Tu és fiel e justo para perdoar
e purificar não apenas a minha vida, mas a vida de cada um de meus ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Silêncio invade o céu, o universo ali contempla o cenário de uma cruz. Os anjos mal conseguem crer que o próprio Deus fez-se homem pra morrer e se humilhou como um de nós, sua glória recusou, se esvaziou calado ali, como um servo inocente ele se entregou. Sua morte é minha vida, por seu sangue tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. Na cruz que estava ali, o Cordeiro sem pecado me substituiu. E sobre si a culpa e o mal do mundo que o recusou, ele perdoou. Seu amor foi maior e sem limites, me comprou com sua vitória, ele me salvou. Sua morte é minha vida, por seu sangue tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. Minha vida eu entrego em suas mãos. Eu sei que estou segura pra seguir. Todo mal já venceu, não mais condenação. Vida eterna eu encontro nessa cruz. Sua morte é minha vida. Sua morte é minha vida, por seu sangue tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. Você ouviu Tempo de Refletir. Certeza da salvação. Título da mensagem do programa de hoje. A música foi com Paula Chacon, Meu Salvador. Procuram-se 300 voluntários, como os 300 de Gideão na Bíblia.
que estejam dispostos a usar pelo menos uma das 7 maneiras simples e práticas de testemunhar na web, usando os recursos do site wgospel.com. Seja um deles. Veja em wgospel.com.